Por que dizem que o intestino é o segundo cérebro? E por que as suas emoções impactam no funcionamento do seu intestino? Então, por que é falado que o intestino ele é o nosso segundo cérebro? Na verdade, o intestino ele tem mais neurônio, faz mais conexão nervosa que a medula espinhal. Ele tem um sistema nervoso entérico, que é independente do cérebro. Isso são características fundamentais para o intestino ser chamado como segundo cérebro. E qual é a relação entre o intestino e o cérebro? Existe uma via de comunicação entre eles? Existe tanto uma via física, através de estruturas físicas, como o nervo vago, e substâncias produzidas pela nossa microbiota. Por exemplo, existe uma substância chamada ácido graxo cadeia curta, que é o butirato, por exemplo. Eles vão atuar lá no cérebro, melhorando a nossa memória, a nossa cognição, diminuindo a inflamação cerebral, que é a neuroinflamação. Então, o intestino, ele modula o tempo todo o cérebro, e o cérebro, por via de regra, também vai modular o intestino. Por isso que, na minha prática clínica, eu vejo como algumas doenças intestinais, como a síndrome do colo irritável, a causa basicamente é emocional, 100%. Não existe uma situação orgânica ali que leve a essa doença. Porém, normalmente, são pacientes que têm um limiar de dor mais baixo, são pacientes que o intestino está um pouco alterado. Existem causas emocionais que levam o paciente a ter essa doença. Então a gente percebe que as emoções elas impactam no funcionamento do organismo como um todo. Esse impacto ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, seja tornando esse indivíduo vulnerável a doenças ou tornando ele mais resistente às doenças, promovendo saúde. A gente sabe que não é a emoção negativa que é a vilã, na verdade é o excesso dela, assim como, por exemplo, o estresse. O problema não é o estresse ou a ansiedade, o problema é quando esse estresse é crônico e a pessoa perde o controle sobre o que ela sente e sobre o que ela faz. Então, emoções negativas em excesso geram sintomas físicos, como dores de cabeça, dores abdominais, a própria diarreia ou a constipação. Então, é importante que o indivíduo aprenda a lidar com as suas emoções, entenda o que está acontecendo dentro dele, quais são as causas que levam ele a sentir o que ele está sentindo no momento. Muitas vezes, é claro, não é no consultório do médico que o paciente vai entender aonde está essa causa, aonde está essa origem. Geralmente, ele vai conseguir chegar e acessar essa causa no consultório psicológico. Por isso é importante a gente conseguir fazer uma promoção de saúde, trazendo a psicologia junto desses tratamentos proctológicos também. Por isso, quando eu faço diagnóstico de uma doença que eu percebo que o fundo é emocional, esse paciente não está conseguindo gerenciar suas emoções, eu sempre tenho encaminhado esse paciente para minha esposa, que é psicóloga e trabalha comigo. Aí sim, o tratamento ele não é só medicamentoso, ele passa por sessões de psicoterapias. E para ilustrar o que a gente está dizendo, eu vou trazer aqui um caso rapidinho para vocês entenderem melhor a influência das emoções no intestino e no corpo de uma forma geral, a gente tem uma paciente em comum que ela ficou 4 meses com episódios de diarreia sem entender o que estava acontecendo, E ela já tinha passado por outros episódios também mais longos e não achava a causa, Ela já tinha procurado diversas especialidades, já tinha feito diversos exames, mas todos eles sempre vinham normais. Quando a gente então começou com as sessões de terapia, ela entendeu todo o cenário que ela estava vivendo, conseguiu fazer conexões com a história dela do passado também. E, aos poucos, ela foi tendo a cura desse quadro agudo que ela estava. Então, quando a gente une as especialidades em prol do paciente, a gente consegue não só tirar o paciente da fase aguda e crônica da doença, mas também tratar ele de uma forma mais profunda, porque é uma mudança duradoura no estilo de vida que traz qualidade e bem-estar para esse paciente. É o que eu tenho falado muito para os meus pacientes. Se você não gerir as suas emoções, elas vão gerir você.